Olá, buscador. Fraternais saudações. Eu me chamo Daniel Signorelli do canal Via Arcana e no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco a respeito dos manuscritos góticos medievais da maçonaria operativa. Nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho do que foram esses manuscritos, qual a importância deles para o estudo da maçonaria especulativa, não só operativa, mas principalmente da especulativa, e trazer um pouquinho, destrinchar um pouquinho a respeito da estrutura desses documentos do período medieval. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que quando eu publicar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube possa te notificar e você não perder nenhum conteúdo. E deixe o seu like, esse gesto é muito importante, se você quiser, você puder, para que ajude a divulgar mais ainda, o YouTube a entregar mais esses vídeos aqui do canal para pessoas que têm interesse em estudar a respeito dos nossos conteúdos aqui. E caso você queira, pode deixar algum comentário aqui no vídeo, isso também é importante. Dúvidas, sugestões, enfim, fique livre para comentar aqui que eu respondo sempre que possível. E se você quiser conhecer o meu projeto, o meu trabalho, o link com mais explicações estão aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tá? É um projeto Via Arcana, de estudos de ordens iniciáticas, de ocultismo, do universo místico e iniciático. Agora vamos para o vídeo. Maravilha, então. Vamos começar. Eu estou aqui com material, tá? Um mapa mental que eu fiz para ajudar na explicação a respeito dos manuscritos góticos medievais operativos. E caso você tenha interesse em ter acesso a esse mapa mental, você consegue saber um pouco mais a respeito no link da descrição do vídeo, tá? E no primeiro comentário fixado. Aí vai para uma página, vai explicar um pouco a respeito do projeto e todos esses materiais que eu apresento aqui nos vídeos do canal, assim como materiais extras e conteúdos exclusivos, são para os apoiadores do canal. Eu tenho um projeto de apoio aqui do canal e para quem apoia, quem ajuda, recebe esses materiais. E, inclusive, uma parte do valor que eu recebo dos apoios serve para produção aqui dos conteúdos do canal e também eu destino para a caridade. Então vamos lá. Pensando em manuscritos góticos operativos da maçonaria operativa, eu diria assim, né? Por que a gente estuda esses manuscritos? Porque o primeiro a gente tem um documento histórico que nos traz alguma luz a respeito de como era a maçonaria naquela época, principalmente no período medieval. E com base nesses manuscritos, a gente consegue tirar inferências de como foi essa trajetória histórica da maçonaria operativa, o momento de transição entre a maçonaria operativa e especulativa, e como se configura, né, a maçonaria na modernidade, aqui na época atual. Então, esses registros históricos são muito importantes para quem estuda de forma séria, científica, a maçonaria. E a minha ideia aqui, obviamente, não é trazer em detalhes a respeito desses manuscritos, mas principalmente para despertar você, buscador, caso tenha interesse em se aprofundar, então já é uma porta de entrada interessante, que eu trago algumas informações de forma um pouco mais resumida, e depois, do meio para o final, a minha ideia é dar uma destrinchada no formato, no framework do manuscrito, trazendo toda a estrutura dele e alguns exemplos de cada parte da estrutura. Por que eu pensei dessa forma? Para que você consiga entender o teor desses manuscritos, né? Qual era o objetivo desses manuscritos, por que a maçonaria operativa usava esses manuscritos, esse material, qual era a importância. Então, acho que destrinchando o manuscrito, a gente consegue ter um pouquinho mais de detalhe a respeito do teor
desses materiais, desses registros históricos aqui que ficaram para que a gente possa estudar um pouquinho a respeito dessa ordem. Então vamos lá. Seguindo aqui o meu mapa mental, então a gente precisa entender um pouquinho, quando a gente fala de manuscrito, tá? Antes de eu entrar em detalhes a respeito deles, a gente precisa entender um pouquinho né, sobre maçonaria operativa e especulativa. Tá? A operativa, tá? A gente tem aqui algumas informações interessantes para que você, que talvez, se você não é maçom, talvez você não saiba direito nenhum nem outro, mas se você for irmão, isso já pode ter alguma pista dessa diferença, tá? Então, origem. O que a gente tem origem aqui, né? De onde é que surgiram as guildas de construtores medievais? Tem uma teoria bem conhecida chamada teoria comassina, que trabalha que as guildas dos construtores comassinos seriam uma ponte antiga da cultura clássica, tá? De Roma, para a civilização medieval. Então a gente tem ali um hiato ali entre o surgimento das guildas medievais e com relação às guildas romanas, e a gente ainda tem dificuldade em entender de fato qual é a origem do surgimento das guildas medievais. Então existe essa teoria comassina que fala, né, que a semente, o cerne do que seria culminar nas guildas profissionais de construtores e de outros tipos de perfil profissional, se originam lá atrás na cultura clássica, no período clássico, principalmente em Roma, tá? No norte da Itália. Então, a maçonaria operativa refere-se aos pedreiros que trabalhavam em construções de edifícios, especialmente durante a Idade Média na Europa. Estes não eram apenas construtores, mas artesãos especializados que possuíam conhecimentos avançados em geometria, matemática e outras ciências necessárias, que são chamadas as artes liberais. Depois eu posso gravar um vídeo só falando sobre essas artes, que é bem interessante. Para a construção de estruturas complexas como catedrais e castelos. Então, eles tinham uma função bem específica, né? Eles eram construtores de edifícios no período medieval. Lembrando que o objetivo aqui do vídeo de hoje não é explicar o que é a maçonaria operativa, eu só estou fazendo uma introdução para contextualizar depois o surgimento dos manuscritos. Tá? Mas eu vou trazer algumas coisas aqui durante agora na parte inicial para esclarecer um pouco e depois o buscador pode, né? Você pode procurar aqui no canal que provavelmente vai encontrar um vídeo falando a respeito só sobre maçonaria operativa, tá? Eu acredito que tenha um de áudio específico, mas se não tiver, depois na sequência eu vou gravar para que todos que têm acesso aqui no canal possam entender um pouco mais a respeito da origem da ordem maçônica especulativa. Então vamos lá, vamos continuar. Então a estrutura de guilda, tá? Como é que se estruturava essa guilda de pedreiros medievais? Eles eram organizados em guildas, então, com associações profissionais que estabeleceriam um padrão para a profissão, que regulava a prática e ofereciam treinamentos e proteção aos seus membros. Então, basicamente, a gente tinha aprendiz, companheiros e mestres. Só que aqui vale a observação que ela não era estruturada nessa progressão de 3 graus que hoje a gente tem na maçonaria especulativa, de aprendiz, grau 1, companheiro, grau 2 e mestre, grau 3. Não, lá basicamente existiam os aprendizes e os companheiros, que seria o equivalente aos mestres hoje na maçonaria especulativa. E existiam os mestres, que eles não eram cargos de administração da obra, do canteiro de obra, mas sim eles eram os responsáveis pela admissão dos aprendizes, a parte de instrução, e eles eram digamos assim, o chefe da parte profissional técnica. Então ele que dava a última palavra
a respeito da parte técnica da profissão de pedreiro. Tá? Existem outras nomenclaturas de cargos, por exemplo, como vigilante, que sim seriam os cargos de administração da loja, do canteiro de obras naquela época, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, ok? Então essa é a estrutura padrão das guildas dos construtores medievais, dos pedreiros medievais. A questão de regulação e educação, como é que se dava a parte de regulação e educação? Então essas guildas regulamentavam a qualidade da mão de obra e asseguravam que seus membros recebessem a formação adequada, desde aprendizes até se tornarem mestres. Eles transmitiam conhecimentos técnicos e segredos do ofício através de um sistema de aprendizado prático e instruções verbais. Então existia uma preocupação muito grande nessa questão da passagem do conhecimento para um aprendiz recém-admitido, até de se tornar um companheiro e possivelmente mestre. Não eram todos os companheiros que tornavam-se mestres, mas existia essa possibilidade. E principalmente assegurar a questão do segredo profissional, o segredo de ofício. Por isso que existia essa questão dos sinais, toques e palavras secretos, que não só serviam para você reconhecer o seu par, você saber se aquele indivíduo fazia parte mesmo da maçonaria ou não, naquela época, era um construtor livre e aceito no sentido profissional, se aplicava esses sinais, toques e palavras, mas também com a preocupação de garantir com que esses mesmos profissionais que recebessem esses segredos ficassem velados àquela guilda, àquela ordem, àquela comunidade de construtores, para que isso não fosse revelado para outras pessoas, inclusive com intenções escusas, vamos chamar assim. Então, por isso que tinha-se essa proteção, essa preocupação de manter o conhecimento velado, né? O conhecimento de forma hermética dentro apenas da ordem, tá? Mas não, o caso aqui, volto a insistir, não é falar a respeito do que foi a maçonaria operativa. É só um apanhado geral para a gente depois entrar nos manuscritos góticos. Ética profissional, estabelecer uma conduta ética entre os membros, incluindo honestidade no trabalho, justiça na cobrança de serviços e assistência mútua entre os membros da guilda. Então, existia tanto essa preocupação de regulação da profissão e da parte de instrução, né, educacional, assim como também a regulação ética da profissão. Tá? Existia também as marcas de pedreiros, tá? Que isso eram bem interessante, que cada pedreiro tinha sua marca única, que era esculpida nas pedras que trabalhavam. Isso não apenas identificava o trabalho de cada um, mas também servia como um sistema de controle de qualidade e autenticação das habilidades. Então aqui já existia aqui, né, uma forma de você trabalhar com uma assinatura, digamos assim, para que você seja identificado dentro de uma obra, mas também como um sistema para que eu entenda, né, isso foi feito por esse maçom construtor A, diferente do B, do C, enfim. Então isso ajudava a manter o controle de qualidade e também a identificar o nível de habilidade que aquele maçom tinha na construção. Seguindo, símbolos e rituais, então aí a gente começa a entrar um pouquinho também dentro dos manuscritos, que tem bastante relação, principalmente na questão da ritualística. A prática de incorporar o simbolismo geométrico e numérico nas construções não era apenas estética, mas também parte de rituais e ensinamentos maçônicos. Esses rituais evoluíram e se tornaram parte dos fundamentos da maçonaria especulativa que a gente tem na modernidade. E outras características, né, importantes que eu separei aqui, que eu acho que vale a pena mencionar, são: eles não eram apenas construtores, mas também arquitetos, estampavam a sua individualidade em cada edifício. Então, existia essa preocupação de não só trabalhar enquanto função de estrutura do edifício que estava sendo construído, seja uma catedral, um edifício administrativo, enfim, ou qualquer outro tipo de estrutura,
mas também existia a preocupação arquitetônica, já uma visão arquitetônica de como esses elementos iam trabalhar dentro daquele contexto que estava sendo construído, e também a individualidade estética e arquitetônica de cada edifício construído. Tá? Eles haviam até então avançado como maçons qualificados a ponto de se tornarem uma classe privilegiada, livres para viajar para onde quisessem e para planejar e erguer edifícios isentos de impostos e limitações impostas aos trabalhadores menos qualificados. Então aqui existia essa vantagem de ser um maçom, um construtor, porque você poderia viajar e se associar a outras guildas de construtores, para que você tenha sempre trabalho sem essa imposição das leis vigentes de determinados feudos, onde você provavelmente, se não fosse um maçom, você não poderia viajar de forma livre entre cidades, procurando trabalho. Sendo livres quanto ao território e aos impostos, e livres quanto ao caráter do trabalho que empreenderam. Então eles eram chamados de maçons livres, né? Daí vem o nome maçom livre, porque ele poderia viajar de forma livre entre cidades à procura de trabalho. Eles construíram muitas igrejas, catedrais e outros edifícios imponentes, alguns dos quais ainda existem. Esses operativos viajavam muito no desempenho do seu trabalho. Naquela época, a escrita não era comum e os diplomas eram desconhecidos. Assim, para serem credenciados uns aos outros como artesãos, foi adotado o sistema de senhas e sinais que permitiam cada um provar aos outros que havia aprendido regularmente seu ofício. Então, aqui no caso, sinais, toques e palavras. Esses antigos maçons operativos tinham seus regulamentos pelos quais um jovem era admitido como aprendiz, ensinava seu trabalho e tinha o direito de praticar seu ofício. Então, aqui já entra um pouco da importância dos manuscritos medievais, tá? Eles facilmente e cedo caíram no costume de se reunir em lojas. De tempos em tempos eram adotadas cerimônias de recepção de membros e formulado um ritual. Então aí a gente já vai ter vários exemplos aí dentro dos manuscritos góticos para a gente ilustrar um pouco, principalmente essas duas últimas informações. Aqui eu coloquei um formulário de petição de uma loja operativa para admitir um aprendiz, tá? Como curiosidade, eu achei bem interessante. Eu, sendo filho de um homem livre e com muitos anos de idade, desejo humildemente ser aprendiz da antiga e honorável arte. Sou motivado por uma opinião favorável, preconcebida da fraternidade e desejo pleno conhecimento de que me permita trabalhar no comércio. Prometo que me conformarei com todos os antigos usos e costumes estabelecidos da ordem. Então aqui era um exemplo de como era esse formulário para que o candidato possa entrar numa determinada loja como aprendiz aceito. E aqui, já para a gente finalizar essa introdução, eu coloquei um pouquinho aqui a parte da transformação da maçonaria especulativa, que no século XVII, conforme a necessidade que as guildas operativas foi diminuindo, né, com as mudanças das práticas das construções, a maçonaria começou a aceitar membros que não eram pedreiros reais, levando ao desenvolvimento da maçonaria especulativa, que foca mais em aspectos filosóficos e éticos. A maçonaria operativa deixou um legado duradouro em termos de práticas éticas, educacionais e comunitárias que ainda influenciam a maçonaria moderna. Então aqui existe um vídeo que faz parte desse ciclo de vídeos que eu estou gravando sobre a maçonaria, e o primeiro é Origens, o nome, e ali eu trago um pouco a respeito dessa transição, né, da maçonaria operativa para a especulativa. Eu tenho aqui no canal, tá, esse vídeo. E lá eu falo muito de como é que foi essa transição entre operativa e especulativa. E esse momento de transição se deu principalmente na Revolução Industrial, onde a maçonaria operativa foi desaparecendo, porque a forma de construir, né, a forma
do trabalho começou a mudar, a se modernizar, e ficando apenas os maçons especulativos, que não estavam ali com o intuito de aprender um ofício, mas sim de trabalhar a pedra bruta interna, que seria a parte filosófica e ética da ordem. Mas vamos lá. Então, já entrando agora nos manuscritos, estão reforçando, né? Eu falei no início do vídeo, mas qual que é a importância? A importância é que nesses documentos a gente vai trabalhar a questão da tradição, né? Onde existe uma herança da tradição da maçonaria, desde a época medieval, que precisa ser preservada e estudada. Então, esses manuscritos nos ajudam muito nessa tarefa, né, que é bem cara para a ordem maçônica. E todas as nossas constituições da maçonaria, estatutos, leis, regulamentos e jurisprudências, de um modo ou de outro, retomam também essas antigas obrigações, que a gente chama de Old Chards, né, que elas são retratadas nesses manuscritos góticos medievais. A gente tem alguns outros nomes, né, a respeito do que são essas antigas obrigações, que são os manuscritos antigos, antigas constituições, lenda da corporação, Legend of the Craft, manuscritos góticos, Old Records e por aí vai. Tá? Mas geralmente é chamado de antigas obrigações ou manuscritos góticos medievais, são os mais, acredito que sejam os mais conhecidos, né? Os nomes mais famosos. São documentos antigos que chegaram a nós, datados aí por volta aí do século XIV, tá? E que estão incorporados à história tradicional, às lendas e leis e regulamentos da maçonaria. Aqui eu separei os tipos de família dos manuscritos, então atualmente a gente tem classificado 127 manuscritos, e só a título de curiosidade, o MMS aqui é a abreviação no plural em inglês de manuscripts. Tá? E esses manuscritos, eles são datados aí do final do século XIV, tá? Até meados do século XVIII, ok? Então aqui eu separei as famílias, os tipos que a gente tem hoje catalogado, tá? Obviamente a gente não vai ver todos, eu separei alguns aqui para a gente dar uma estudada, mas basicamente a gente tem da família MS Regius 1, família Cook. É bom explicar, tá? Porque esses nomes são os nomes de quem encontrou, achou, registrou esses manuscritos, tá? Não tem a ver diretamente com o teor do manuscrito ou o local onde ele foi achado, tá? Mas sim a pessoa, enfim, né? Ou o órgão que detém e que encontrou esse manuscrito, ele foi nomeado dessa forma, tá? Mas vamos lá. Voltando então aqui, a gente tem da família A o manuscrito Regius, apenas um. Da B, família Cook, 3. Da família Plot, 6. Aqui está repetido, perdão. Da família Tilwyn, 9. Família Grand Lodge, 53. Família Sloane, 21. A família Roberts, 6. A família Spencer, 6. E aqui sem família, né? Não há atribuição a ninguém especificamente, são 8. E que se considera desaparecidos aí por pesquisas históricas, 14, cerca de estimado 14 manuscritos. Tá? Eu vou pegar aqui alguns manuscritos que são bem conhecidos, tá? Que eu separei aqui daquelas famílias. Obviamente eu não vou falar todos aqui, tá? Mas eu citaria aqui Constituições de Anderson, de 1723, o Graham, que também é importante, de 1726, principalmente esse aqui quando você vai estudar a origem do terceiro grau da maçonaria e da lenda de Irã. O Sloane também, o Indigo Jones,
o Dumfries, esse do Trinity College de Dublin também é interessante, o Estatutos de Shaw, o Watson também, o Lansdowne, e perdoem minha pronúncia, tá? Pode ser que eu esteja pronunciando de uma forma não muito boa, mas vamos lá. O Cook, tá? De 1450, que a gente também, que eu vou dar uma destrinchada. O manuscrito Regius, que é extremamente importante, de 1390, e o Edito de Rotari, de 643. Continuando. Então, onde estão guardados esses manuscritos? Tá? A grande maioria está em poder do Museu Britânico, e a segunda maior coleção é da Biblioteca Maçônica de West Warwickshire. Tá? São algumas curiosidades a respeito desses manuscritos. As cópias dos originais e transcrições foram publicadas pela revista Ars Quarto Coronati, tá? Em diversos volumes em 1895. Então isso está disponível, eu coloquei aqui o link depois, para que você possa ter acesso a esse material. Tá? Com todas as publicações aqui da revista Quarto Coronati. Para que serviu então? A gente já teve ali uma pincelada a respeito da sua importância, e também na introdução do vídeo eu falei um pouquinho do que era utilizado, do porquê que era utilizado, né? Mas agora a gente vai dar uma aprofundada. Então, acreditava-se que eram usados na formação do maçom no período operativo, lidas nas admissões dos obreiros na associação. Então, quando se tinha uma admissão de um aprendiz aceito ou de um companheiro, se fazia uma cerimônia de admissão, onde era lido esse manuscrito, para que ali esse maçom admitido possa entender a respeito das regras de conduta, dos direitos, dos deveres que ele deveria seguir dentro daquela guilda, daquela loja. Você viu como constituições da loja, então ali realmente é um documento constitucional das regras que a loja tinha naquela época. Ele mostrava também o quanto a maçonaria, né, através desses documentos, a gente entende o quanto a maçonaria é antiga, que ela nasce, digamos assim, no período medieval, mas a especulativa não é, de fato, a continuidade da maçonaria operativa, mas ela foi se moldando, foi existindo um processo de transição onde ela se tornou especulativa, tá? Eles ensinam também história da arte e regulavam o exercício da profissão, isso era bem interessante, porque ele trazia um pouco também dessa preocupação histórica dentro dessa ritualística, tá? De admissão e leitura do documento. E ali tinha as regras da profissão, né? O que regulava a profissão de pedreiro na época. E também serviu como regras de comportamento, de conduta, de comportamento entre os pares. Então, ali dizia o que você podia fazer, o que você estava proibido, as penalidades, o que acontecia se você fizesse tal coisa. Então, é bem interessante que ele trazia... são documentos muito ricos em informação com relação a essas questões do período medieval. Inclusive, se você quiser estudar as guildas medievais, sem ter essa preocupação de estudo a respeito da maçonaria especificamente, estudar os manuscritos góticos te ajuda muito a entender como era uma guilda no período medieval. E uma das características que distingue as constituições manuscritas das ordenanças codificadas de outros ofícios é a inclusão nas regulamentações de vários itens
feitos especificamente para preservar e elevar o caráter dos obreiros. Essa extraordinária combinação de história, profissão e regulamentos morais que torna esses antigos manuscritos únicos entre os documentos contemporâneos de ofício. Então, eu quis separar essa informação, porque é importante, porque é justamente esse caráter, né, do teor dos manuscritos, de caráter de história, de lenda, de regulamentação da profissão e da moral, do comportamento, da conduta do maçom, é que torna esses documentos, esses manuscritos únicos e diferentes de qualquer outro manuscrito medieval ou qualquer manuscrito que porventura tenha sido produzido nesse período ou em períodos posteriores. Okay? Então, o Edito de Rotari, ele é composto por 388 artigos em latim. Eu separei alguns artigos para a gente conhecer um pouquinho o teor desse manuscrito, que é interessante, porque ele já traz vários ordenamentos, né, de como o maçom deve se proceder em determinadas situações desde a contratação até durante o período de obra e também após finalização do trabalho. Tá? Aqui eu separei o artigo 143, que ele fala sobre os mestres comassinos. Então ele diz, né, se um mestre comassino com seus associados coligantes vier a restaurar ou construir uma casa de uma pessoa qualquer, o contrato de pagamento já tendo sido feito, e acontecer de alguém morrer em razão de queda da casa ou de material ou de pedra destra, então tá dando uma ordenação de como deve se proceder. Nenhuma queixa deverá ser feita contra o dono da casa pelo mestre comassino ou os que trabalharem com ele como compensação pela morte ou dano, porque quem contratou o trabalho para seu ganho próprio não imerecidamente deve arcar com dano. Então aqui já está dando a diretriz de como deve se proceder esse trabalho. E aí no artigo 144, sobre os mestres convocados ou conduzidos. Então o que se fala, né? Se alguém convocar ou levar um ou vários mestres comassinos para projetar obras ou para prestar orientações diárias a seus servos na construção de seu palácio ou casa, e acontecer em razão da obra, um dos comassinos ser morto, o dono da casa não deverá ser responsabilizado. Se, porém, o desmoronamento de madeira ou pedra vier a matar um estranho ou causar dano a quem quer que seja, a culpa não deverá ser imputada aos mestres, mas àquele que os trouxe. E ele será responsabilidade por dano. Então aqui já está dizendo, né? Durante a obra, se acontecer algum acidente contra terceiros, a responsabilidade de quem contratou os obreiros. Então aqui é interessante que ele já vai dar toda uma lista, né, em artigos de como deve se proceder diante de determinada situação. Então ele tenta regulamentar a profissão, né, e regulamentar a questão de como o obreiro, como o pedreiro, o maçom deveria se portar durante a sua prática do seu ofício. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar, que tem bastante coisa ainda aqui para a gente ver. Então depois eu tenho aqui um outro manuscrito também que é muito interessante e vale a pena ser estudado, que é o manuscrito Regius, tá? Ele também é conhecido como o manuscrito Halliwell, de 1390. Então ele também é chamado como o poema Regius, tá? Que ele tá, essa coleção faz parte da coleção real de livros de manuscritos da Inglaterra. E esse manuscrito tem algumas curiosidades aqui que eu separei para a gente ver. Ele é reconhecido como o mais antigo documento maçônico conhecido, datado por volta de 1390, com alguns estudiosos sugerindo uma data ainda mais antiga por volta de 1290. O texto é em forma de poema, então por isso que é Poema Regius, tá? E é composto por 64 páginas. Começa com uma invocação a Euclides e sua invenção da geometria no Antigo Egito.
antes de descrever a disseminação da geometria para outras regiões. Então ele já começa a trazer um caráter de histórico, né, de lenda, a respeito de como surgiu a arte do ofício, como surgiu a maçonaria. Mistura as regulamentações sobre ética maçônica e instruções para o ofício da pedreira. É uma série de 15 artigos para o comportamento e governança de pedreiros, seguindo por 15 pontos relacionados com normas e práticas sociais e morais. Então, olha só que interessante, né? Ele traz, através do poema, toda essa questão de regulamentação sobre a ética maçônica e as instruções para o ofício da arte de pedraria. Vamos lá. Então aqui, sim, a gente tem... eu peguei e destrinchei aqui um modelo padrão, tá, das antigas obrigações. Qual que é o objetivo aqui? É entender como é que é o padrão, como esse documento era estruturado. Então, se você pegar todos aqueles documentos que eu listei ali, daquelas famílias, a gente vai encontrar um padrão de como eles eram criados, estruturados, tá? Claro, com suas devidas peculiaridades, mas geralmente eles seguiam uma estrutura muito parecida, tá? E aqui a gente tenta, eu estou tentando trazer essa identificação de padrão para que você entenda como é que era esse manuscrito de fato, tá? Eu vou tirar o zoom aqui, só para você ver o tamanho aqui, tá? De como do padrão do documento. Ó, é bastante coisa, tá? Mas a gente vai ponto a ponto aqui e vamos mergulhar um pouquinho nesse padrão. Então, entender um pouquinho esse modelo das antigas obrigações. Então, o que a gente tinha no início, tá? Se você pegasse lá qualquer manuscrito e fosse ler ele, você teria como padrão, como modelo, a invocação, a preocupação de ter a invocação. Tá? E a invocação era praxe nos documentos oficiais. Com efeito já no Edito de Rotari, a gente tem uma preocupação em trabalhar sempre a invocação dentro do documento. Então eu tirei aqui um exemplo para entender um pouquinho o teor dessa invocação. Eu, em nome de Deus, cidadão máximo de Rotários, e o 17º rei do povo dos Langobardos, no ano 8º do reinado, pela graça de Deus, e assim vai. Então, esse é o trecho que eu tirei, que já ilustra um pouco como que era essa invocação, né? Qual é o teor dessa invocação. E aqui a gente tem algumas diferenças, tá? Aqui eu peguei o Edito de Rotari, mas se eu pegar o manuscrito Koch, de 1450, ele já vai falar um pouquinho diferente, tá? Mas é o mesmo teor de invocação, tá? É a mesma teor, não, a mesma preocupação de abrir o documento com uma invocação. Então ele fala: louvado seja Deus, nosso Pai glorioso, fundador e criador do nosso céu e da terra e de tudo que nela existe, porquanto ele concedeu em sua gloriosa divindade em fazer tantas coisas que tão variegada virtude para o uso da humanidade. Então aqui já é diferente o teor comparado com o Rotari. E no Inigo Jones, de 1655, ele já traz um pouquinho diferente do Cook, que é que o poder do Pai Celestial e a sabedoria do glorioso Filho, pela graça e bondade do Espírito Santo, tens pessoas e um único Deus. Esteja conosco e nos dê a graça para que nos governe em nosso viver e que possamos cair sobre sua êxtase, ao qual nunca deverá ter fim. Amém. Então aqui, qual que era a finalidade da invocação? Justamente abrir com uma bênção os trabalhos, tá? Continuando. Finalidade e teor do documento, né? Teor do manuscrito.
Aqui eu tirei um trecho do Watson para ilustrar, de 1535. Queridos irmãos e companheiros, nosso propósito é dizer-vos como de que modo essa valorosa ciência da maçonaria foi inicialmente fundada e depois como ela foi preservada e apoiada por valorosos reis e príncipes e por muitos outros veneráveis homens. E também para que aqueles que aqui estejam, vamos declarar as obrigações que cabem a todo franco-maçom, com certeza preservar em boa fé. Portanto, prestai atenção doravante, pois é uma ciência que vale a pena aprender, é uma arte valorosa e uma das 7 ciências liberais. Tá? Então aqui ele já está dando qual é a finalidade do documento, qual é a finalidade daquela ritualística. O Cook, de 1450, ele fala um pouquinho diferente. Como é de que modo essa valorosa ciência da geometria surgiu, é o que vos direi, como mencionei antes. Deveis saber que existem 7 ciências liberais, das quais todas as outras derivam, mas é a geometria, especialmente, a causa primeira de todas as outras ciências, quaisquer que elas sejam. Essas 7 ciências são, aí vai falar das 7 ciências liberais, sendo que eles consideram a geometria a mais importante. Então, eu separei aqui, né, a terceira parte do documento, como ele está estruturado, é invocação, o teor do documento, para dar introdução do que do que vai acontecer ali naquela sessão, e depois se fala a respeito das 7 artes liberais e mais especificamente da geometria. Mas eu separei aqui o trivium e o quadrivium. Então, no trivium a gente tem a geometria, a lógica e a retórica, e no quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. A descrição das artes liberais são, em geral, muito sintéticas, tá? Não se tinha uma preocupação de detalhar a respeito das artes, mas sim da geometria como a mais importante. Então, no Cook, a gente tem essas 7 ciências liberais são como seguem. A primeira, que é dita, o fundamento de toda ciência é a gramática, que ensina a escrever e a falar corretamente. A segunda é a retórica, que ensina a falar elegantemente. A terceira é a dialética, que ensina a discernir o verdadeiro do falso. A quarta, a aritmética, que nos instrui na ciência dos números, reconhecer e fazer contas. A quinta, a geometria, que nos ensina tudo sobre mensuração, medidas e pesos, e a sexta, a música, que nos ensina a arte de cantar por notação, e a sétima é a astronomia, que nos ensina o curso do Sol, da Lua e das outras estrelas e planetas do céu. Então aqui a gente já tem como o manuscrito está abordando esse assunto das artes liberais, tá? Das ciências liberais. E, no entanto, no manuscrito, toma a geometria como fonte de todas as outras ciências e a iguala à maçonaria. Então, aqui, mais uma vez no Cook, trago aqui o trecho de que eles destacam, né? Eles destacam a geometria como, digamos, a arte liberal mais importante, principalmente para o maçom. E por que o maçom estudava as artes liberais, tá? Porque esse seria a metodologia para a qual o maçom pudesse não só evoluir enquanto profissional, porque ele precisava estudar geometria, aritmética, enfim, né? Essas artes ajudavam no complemento da profissão, principalmente a geometria, mas também para que ele se tornasse uma pessoa melhor, uma pessoa que pudesse exercer a sua profissão de forma plena e pudesse ter um convívio harmonioso entre os pares, entre os irmãos de ordem. Tá? Então, por isso essa preocupação com as artes liberais, que não eram estudadas apenas, as artes não eram exclusivas da maçonaria. Tá? Isso tem que ficar bem claro aqui. Aqui, então, no Cook, ele fala: não vos maravilheis, porque vos disse que todas as ciências existem apenas através da ciência da geometria, pois não há arte ou artesânia forjada pelas mãos do homem que não seja forjada pela geometria. Se um homem trabalha com suas mãos, ele emprega alguma sorte de ferramenta, e não existe instrumento de qualquer material neste mundo
que não seja formado de terra e que a terra retorne, e que não seja usado para trabalhar com aquilo que tem alguma proporção. Proporção é medida e a geometria é mensuração terrena. Portanto, eu afirmo que todos os homens vivam pela geometria. Muito mais provas eu poderei dar-vos de que a geometria é a ciência pela qual todos os homens de razão vivem, mas me abstenho neste momento porque escrever sobre isso seria algo muito longo. Então ele dá essa pincelada a respeito de que a geometria é a ciência mais importante para eles, óbvio, né? Está relacionado direto com a profissão, mas que não há necessidade de se aprofundar no documento a respeito dessa importância. Tá? Até porque o documento ele tem uma prerrogativa muito mais de fato regular a profissão do que trazer ensinamentos das artes liberais, principalmente da geometria, que isso era dado no dia a dia no canteiro de obras. O que mais? Então eu tenho aqui, depois, na parte do modelo estrutural do documento, aí sim a história da geometria, então ele dá uma pincelada a respeito da história da geometria. Obviamente que isso também não é longo, tá? Como a ciência é fundamental. Então aqui no Cook eu tenho, não vos maravilheis que, porque vos disse que toda ciência existe através apenas da geometria. Então essa parte aqui eu já li do início, eu vou pular, tá? E vou colocar aqui no finalzinho. Todos os homens vivem pela geometria. Então, continuando. Muitos mais provas eu poderia vos dar da geometria que a ciência pela qual todos os homens de razão vivem, mas me abstenho nesse momento porque descrever sobre isso seria muito longo. Aí, até essa parte eu já tinha lido, né? Continuando. Deveis saber que todos os ofícios seguidos pelo homem neste mundo, a maçonaria tem o maior renome e o maior parcela dessa ciência da geometria, como afirmado pela história, tal como na Bíblia, no Mestre de História e no Polychronicon, uma bem autenticada e confiável crônica da história de Imagine Mundi, de Beda, tá? E vários outros dizem que a maçonaria é a parte principal da geometria. Então, o que ele está falando aqui? Tá? O que é esse Polychronicon, tá? Ele foi escrito pelo monge beneditino inglês, tá? Que é a Ranulf Hagdigen, de 1280 a 1364. É uma história do mundo baseada nas escrituras, mas além dessas é narrada de forma simples para divulgação popular. Ela é dividida em 7 livros, imitando os 7 dias da Gênesis, tá? Eu coloquei aqui a título de ilustração. Não sei se dá para aumentar, mas eu acho que está no 100% já. Não, dá para aumentar aqui um pouquinho. O Mapa Mundi, tá? Do século XIV, que encontra-se dentro deste livro. Tá? Era tipo uma Barça do que a gente teria hoje. Tá? Não sei se você é da minha época, se você for, você vai entender do que eu estou falando. Mas a gente tinha a Barça, que era a tentativa de reunir em vários volumes o conhecimento do mundo inteiro. Né? Hoje a gente tem uma coisa chamada Google, que faz isso muito bem. Mas naquela época, então, tinha esse Polychronicon, que era uma coletânea de livros, de 7 livros, que traziam todo o conhecimento catalogado do mundo, principalmente na parte histórica e geográfica, até então. Tá? Então aqui um pouquinho do Mapa Mundi, de como era visto o mundo naquela época. Tá bem interessante. Se você puder ter acesso a esse material posteriormente, vale a pena dar uma olhada. Mas vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Então a gente falou um pouquinho da história da geometria. E agora a gente entra, então, na parte das histórias, um pouco a respeito das lendas, tá? Por que eles traziam essas lendas dentro desses manuscritos? Para trazer uma autenticidade, para ter uma assinatura, para ter uma legitimação a respeito da origem da maçonaria, como eles pensavam naquela época, né? E chancelar a importância que tinha a geometria com relação às demais artes liberais.
Tá? Então a gente tem aqui a lenda das duas colunas. Então, para quem é da ordem, a gente já começa a ter vários insights aqui de como a maçonaria especulativa se estruturou nas suas lendas, sinais, toques e palavras, através desses documentos. Eu não vou ler todo o trecho, tá? Mas basicamente o Cook ele traz um pouquinho a respeito da lenda das duas colunas. Antes do dilúvio de Noé, havia um homem chamado Lameque que tinha duas esposas, Adá e Zilá. De Adá teve dois filhos, Jabal e Jubal. O mais velho, Jabal, foi o primeiro a descobrir a geometria e a maçonaria, e é dito na Bíblia ser o pai de todos os homens que habitam em tendas ou em casas. E ele foi o mestre maçom de Caim, que surpreendentemente dos trabalhos quando ele construiu a cidade de Enoque. E naquele lugar foi a ciência da geometria e da maçonaria primeiramente exercida e projetada como a ciência de um ofício. E seu irmão Jubal, ou Tubal, foi o inventor da música e da canção, como Pitágoras diz no Policronicon. E o mesmo diz Isidoro. Então aqui, né, a gente vai perceber que eles não tinham uma preocupação cronológica, histórica da coisa. Você vai ver no mesmo texto Noé, Pitágoras, filósofos, matemáticos, sem ter nenhuma conexão com uma cronologia histórico, tá? Então, eles não tinham essa preocupação e também não tinham esse conhecimento. Então, muitas pessoas que leem esses textos estranham um pouco por causa disso, tá? Mas isso é normal naquela época, né? Não se tinha essa preocupação de ter uma legitimidade de que será que esses personagens, essas personalidades existiram ou não em épocas passadas. As pessoas não tinham essa necessidade de checar, pô, mas será que faz sentido? Será que isso é lógico? Falar de Noé e Pitágoras na mesma história. Então, isso para o medieval não tinha uma pretensão. Tá? A ideia aqui era justamente trazer a história, contar a história e trazer como um atestado de que a profissão ela era uma profissão nobre, porque elas descendiam de personalidades nobres, vamos chamar assim. Okay? Então aqui é um trecho, tá? A respeito das duas colunas, e depois aqui as colunas encontradas após o dilúvio, né? A gente está falando de Noé, e aí após o dilúvio, então no Cook ele continua. E muitos anos após o dilúvio, de acordo com a crônica, esses dois pilares foram encontrados. A crônica diz que um grande sábio, tá? E aí aqui ele está colocando como Pitágoras, encontrou uma, e que Hermes, o filósofo, encontrou outra. E eles ensinaram as ciências que haviam encontrado sobre elas. Então, assim, já vai trazendo vários personagens aí para tentar justificar e atestar a importância da geometria, atestar a importância da maçonaria para os pares, né? Para os maçons, durante a explicação dessa sessão que era feita com o documento. Depois eu tenho outras lendas, tá? Eu tenho a lenda da Torre de Babel, que eu trago o trecho aqui do Cook também, que fala: todas as crônicas e histórias e muitos outros escritos, e a Bíblia especialmente, relatam a construção da Torre de Babel. Esta escrita na Bíblia, Gênesis 10, como Ram, filho de Noé, gerou Nihud, que se tornou poderoso na terra e forte em espírito, como um gigante. Ele foi um grande rei, começou a Torre de Babel e ensinou a seus operários o ofício da maçonaria e teve consigo muitos maçons, mais de 40.000, e os amava e os tinha como conta muito bem. Então aqui mais uma lenda que reforça a importância e a herança da maçonaria ao longo da história. Tá? Que mais? A gente tem a lenda de Euclides e como ele ensinou a maçonaria, como ele ensinou a geometria no Antigo Egito. Então aqui entra um pouco essa confusão, né, de achar que
a maçonaria, tanto operativa como especulativa, descende do antigo Egito, mas não tem relação nenhuma, tá? Por mais que eles citem isso dentro do documento, historicamente a gente sabe que não se tem essa descendência, tá? Ela pode ter se inspirado em alguns elementos, mas não uma descendência direta, tá? Então aqui no manuscrito Cook, mas é minimamente razoável que nos vos digamos como Euclides adquiriu o conhecimento da geometria. No capítulo 12 do Gênesis é dito como Abraão chegou à terra de Canaã e nosso Senhor lhe apareceu e disse: Eu darei esta terra à tua semente. Mas uma grande fome reinou naquela terra de Abraão e tomou Sara, sua esposa, e foi para o Egito para lá ficar enquanto a fome durasse. Abraão, assim, diz a crônica, era um homem sábio e culto. Ele conhecia todas as 7 ciências, que aqui está falando das artes liberais, ensinou aos egípcios a ciência da geometria. O valoroso sábio Euclides foi o seu pupilo e aprendeu como ele. Ele foi o primeiro que lhe deu o nome de geometria. Embora ele fosse praticado antes, não tinha esse nome. Mas é dito por Isidoro de Sevilha, no 5º livro, capítulo 2, dos Etymologicum, tá? Que é uma outra tentativa, né, de construir esse conhecimento da época, que Euclides foi um dos primeiros descobridores da geometria e que lhe deu nome. Então aqui a origem não histórica da maçonaria do Antigo Egito, né, que eu havia comentado. E olha só que interessante, né? Ele traz citações de documentos aceitos naquele período, como o Polychronicon, né, e o Etymologiarum do Isidoro, que eram documentos que eram muito conhecidos naquele período, e eles usavam esses documentos para atestar as histórias que eles estavam contando. Então, assim, né, não era uma invenção da maçonaria, não era uma invenção de quem escreveu esses documentos, mas sim baseado em outros autores importantes e validados na época, para que isso tivesse um peso maior na hora de você trazer essas histórias, tá? Por isso que é feito dessa forma. Aqui a gente tem as obrigações de Euclides, então eu vou ler só um trechinho também, só a título de conhecimento, para não ficar muito longo. E esse é do Inigo Jones, tá? De 1607. E ele lhes deu uma obrigação. Primeiro, que eles deveriam ser verdadeiros com o rei e com o senhor de quem a servissem a fraternidade a qual fossem admitidos. Então aqui está falando um pouco a questão das obrigações, né? Usando a história de Euclides como pano de fundo. Que eles deveriam amar-se e ser verdadeiros uns com os outros, que deveriam chamar um ao outro de companheiro ou antes de irmão, e não de servo, malandro ou de qualquer outro nome bobo. Que eles devem merecer o pagamento do senhor ou o mestre a quem servem. Que eles devem ordenar, mestre do trabalho, o mais sábio deles, não por amor, nem linhagem, nem riqueza, nem favores, para colocar o outro que tenha pouca habilidade para ser mestre, em razão do que o senhor seja mal servido e eles envergonhados. Então aqui ele já está trazendo, né, através da ideia de falar a respeito desse personagem chamado Euclides, mas já imputando aqui como deveria se comportar o maçom. E a gente tem aqui também a história de Davi e Salomão. Eu vou ler um trechinho. Aqui eu trouxe o do manuscrito Watson, de 1535. Quando os filhos de Israel foram trazidos para a Terra Prometida, que hoje é chamado por nós de Jerusalém, o rei Davi começou o templo, hoje chamado de Templo Dei, como é dito por nós, o Templo de Jerusalém, e o aprendido no Egito, e outros mais obrigações que ouvires depois. Depois da morte do rei Davi, seu filho Salomão terminou o templo e ele requisitou maçons de diversos países e terras e os juntou de tal modo que chegou a ter 80.000 trabalhadores de pedra para que eram maçons e escolheu dentre eles 3.000 que foram ordenados mestres. Além disso, havia um rei de outra região que os homens chamaram de Irã,
que amava o rei Salomão e lhe deu madeiras. E ele tinha um filho chamado Amã, que era mestre em geometria. Mestre maçom, como apareceu nas escrituras, aí é que ele traz a citação. E Salomão confirmou as obrigações e os costumes que seu pai dera aos maçons, e assim foi a valorosa ciência da maçonaria confirmada na terra de Jerusalém e em outros reinos. Eu decidi ler tudo porque aqui é bem interessante, porque já traz um pouco da onde é que a maçonaria especulativa vai beber para configurar as suas lendas, tá? Principalmente a sua lenda principal, que envolve o personagem de Irã. O que mais que a gente tem aqui de lendas? A gente tem a lenda do Carlos da França, tá? Carlos de França, que, volto a insistir, né? Todas essas lendas tinham o objetivo de fato, chancelar, de atestar o quanto a maçonaria era importante e valorosa naquele período. Então, aqui no Watson tem: operários curiosos caminharam muito até outros países, alguns para aprender mais do ofício, alguns para ensinar a outros com pouca habilidade e destreza. E aconteceu que havia um maçom curioso chamado Manás Greacas, que esteve na construção do Templo de Salomão e veio para a França, onde ensinou a ciência da maçonaria aos homens daquela terra. E havia um da linhagem real de França, que era Charles Martel, que amava muito o ofício e atraiu para si o supradito e aprendeu dele o ofício. Tomou para si as obrigações e costumes e depois, pela providência de Deus, foi eleito o rei da França. Então aqui a gente já tem uma outra lenda que vai trazer um pouquinho da origem, da preocupação, da origem antiga da maçonaria, já naquela época medieval. Aqui um pouquinho da história de Santo Albano, tá? Que é a nossa penúltima história que a gente pode encontrar dentro do documento. Nem todas essas histórias estavam listadas, tá? Escritas nos manuscritos, tá? Muitos trabalhavam as duas colunas, Euclides é muito citada, Santo Albano em alguns, nem todos trabalham a questão de Davi e Salomão, Carlos de França. Então, dependendo do documento, você vai ter um pouco mais dessas histórias ou um pouco menos, tá? Dificilmente você encontrar um documento com todas essas histórias descritas nele, tá? Mas aqui eu trouxe fragmentos, né? Para a gente entender como é que era o modelo, o framework desses manuscritos, tá? Do Santo Albano, o Cook de 1450. E logo depois disse da influência de Charles Martel na maçonaria, então já puxa a história anterior. Veio o santo Adalbert, acredito que seja isso, para a Inglaterra, que converteu Santo Albano ao cristianismo. Santo Albano amava muito os maçons e foi o primeiro a dar-lhes obrigações e costumes na Inglaterra. Ele ordenou salários adequados por sua labuta. Então aqui já vai começar a trazer um pouquinho essa preocupação também da regulação dentro da história, tá? E do Athelstan, tá? Do rei Athelstan e de Edwin, da Assembleia de York, que é bem interessante essa história. O manuscrito Cook traz: depois disso, houve um valoroso rei chamado Athelstan, e seu filho mais novo amava muito a ciência da geometria. Ele sabia, tal como os próprios maçons, que seu ofício era a prática da ciência e da geometria. Aconselhou-lhes, então, como eles, aprendeu a parte prática da ciência, além da teoria, porque da parte especulativa ele já era mestre. Ele amava muito a maçonaria e os maçons, e se tornou maçom e deu a eles obrigações e costumes tais como são hoje usuais na Inglaterra e em outros países. E assim segue o trecho, tá? A respeito da famosa Assembleia de York, que naquele vídeo sobre a origens eu trago bastante informação a respeito dessa Assembleia, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora. E aí a gente segue a quinta parte do manuscrito é o juramento, tá? Então o que ele põe aqui? Que é a maneira de prestar o juramento daquele maçom que está sendo admitido naquela sessão, tá? E ele fala, né, que então dentro dos antigos
que segue a questão do livro, para aqueles ou aqueles que então estão sendo iniciados, ponham a mão sobre o livro e depois disso os deveres, preceitos devem ser lidos. Então aqui a gente já tem um costume de você fazer o juramento em cima do próprio manuscrito ou de algum livro que era considerado sagrado dentre os maçons dentro daquela loja. Então essa era a proclamação. Por que o juramento? Porque o juramento trazia de fato a segurança que eles tinham na época de que aquele maçom não iria revelar os segredos da ordem para fora, né? Aí tinha depois, no 6, após juramento, a advertência sobre a necessidade de seguir o documento como o documento prescreve. Então, de fato, essa importância, né, de você realmente obedecer às leis da ordem. E depois eu tenho os regulamentos, que são, de fato, as charges, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes da parte da regulamentação, mas eu vou dar uma pincelada aqui de alguns trechos que eu selecionei para a gente entender um pouco mais. Exortação antes das obrigações. Então era feita uma breve exortação para que depois se lesse as obrigações do maçom. O Sloane, então, de 1646. Aqui segue-se o valoroso e divino juramento dos maçons. Todo homem que seja maçom, seja muito cuidadoso com essas obrigações. Se vós vos acheis culpado em qualquer uma delas, devereis corrigir-vos. Especialmente, uma vez mais, vós que estáis para ser obrigado, tomai cuidado para que mantenhamos esses deveres, pois é um grande perigo para o homem jurar sobre um livro, tá? Principalmente o livro das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Aqui a gente tem as 9 obrigações, que são os deveres e regulamentos gerais, tá? Então a gente tinha fidelidade a Deus e à igreja. Claro, eu não vou entrar em detalhes de cada um, mas eu estou listando só a título de conhecimento para você entender como eram essas obrigações. Lealdade ao rei, lealdade aos irmãos. Então aqui vale a pena que o trechinho é também que vos deveis ser leais uns com os outros, para que com todos os mestres e companheiros do ofício da maçonaria, que foram aprovados pelos maçons, fazei como quiseres e que eles vos fizessem. Tá? Então aqui já está parte de lealdade entre os irmãos. Compromisso de segredo, então o juramento vai trazer a questão do compromisso do segredo. Não roubar, então aqui já está em termos de conduta moral. Lealdade e cooperação cooperação com mestre e patrão. Então aqui já dá uma regulamentação a respeito de como é o contratante e o contratado. Respeito entre os irmãos, então mais uma vez uma citação para entender. E também que deveis chamar de maçons vossos companheiros ou irmãos, e não por nomes torpes, e que não os deveis tomar vielmente a esposa de vosso companheiro, nem impiamente desejar sua filha ou sua criada. Pagar as contas e reputação, tá? Então, resumindo aqui dessas 9 obrigações, da 1 a 3 está relacionada com deveres para com Deus, igreja, família e os irmãos, tá? E da 4 a 9, ela tem relação com a questão que preserva os ofícios de problemas com o mundo exterior. Então aqui tem na questão do silêncio sobre o que passa lá dentro, não roubar, evitar brigas externas e internas, desavenças pessoais, cuidado com a reputação e etc. Então aqui a gente tem deveres com o ofício, tá? Ofício e comportamento do maçom. E aqui a gente tinha, né, as 9 gerais, deveres e regulamentos gerais, e aqui a gente tem as particulares, tá? Que são 20 obrigações particulares. Eu não vou ler todas, tá? Mas só a título de conhecimento eu trouxe algumas aqui para a gente entender um pouquinho o que seriam essas 20 obrigações particulares. Então a gente tem aqui a 5ª, que é a condição para o aprendiz, que nenhum aprendiz, que nenhum mestre ou companheiro aceite qualquer aprendiz, senão por 7 anos, e que esse aprendiz seja livre e sem defeitos, não mutilado como deve ser. Então aqui
a gente tem já uma semente da onde é que vai se beber para trabalhar os landmarks maçônicos atuais, tá? Continuando. Condição para iniciação, que nenhum mestre ou companheiro faça um maçom sem o consentimento de seus companheiros, pelo menos 5 ou 6. Então aqui já está criando uma regra, né? E que aquele que for feito maçom seja integralmente capaz e que seja livre de nascimento e de boa família, que não seja um servo e que não tenha defeitos físicos como um homem deve ser. Aqui já tem a ver muito com os landmarks, né? Não difamar os irmãos, que nenhum companheiro difamará a outro pelas costas para destruir seu nome e suas boas obras. Não a jogatina, que nenhum maçom jogue jogos de azar, nem quaisquer outros jogos ilegais, em razão do que o ofício possa ser difamado. Não dar margem para comentários, que nenhum companheiro vá à cidade à noite a uma loja de companheiros sem um companheiro junto, para que sirva de testemunha de que esteve em lugares honestos. Não trabalhar na pedra de outro, nenhum mestre ou companheiro faça um molde ou esquadro ou régua para assentar de pedra. Nenhum mestre ou companheiro coloque um assentador dentro ou fora da loja para desbastar pedras sem o próprio molde, gabarito. Então aqui tem a ver, né, com a questão de você não interferir, não roubar o trabalho do outro, digamos assim. E 19, receber os visitantes e dar-lhes trabalho. Que todo maçom receba e acolha os companheiros desconhecidos quando venham ao país e os ponha para trabalhar, como reze o costume. Se há pedras a talhar, que ele ponha para trabalhar por pelo menos uma quinzena e lhe pague o salário. Se não houver pedras para ele, deverá dar-lhes dinheiro para que siga até a próxima loja. Então aqui a gente já vê de onde sai, né, essa preocupação da intervisitação que a gente tem hoje na maçonaria especulativa. Aqui a gente tinha uma preocupação da visitação em termos de trabalho, né, de você dar a oportunidade de maçons estrangeiros poderem trabalhar na loja local sem ter problemas. E caso não tenha, você teria a obrigação de ajudar ele a encontrar em uma outra cidade trabalho em outra loja. Tá? E aqui era usado, de fato, o reconhecimento de sinais, toques e palavras, para que eu pudesse comprovar que aquele realmente era um maçom aceito dentro da ordem, livre e aceito. Em resumo, os deveres particulares clamam por humildade, reconhecer os próprios limites, honestidade, pagar justo salário, não passar a perna, não fazer o trabalho do outro e alocar bem os trabalhos. E, por último, condições para iniciação, ser livre, de boa educação e sem defeitos físicos. Tá? Então, isso tem a ver com o teor das 20 obrigações, que seriam os regulamentos particulares da ordem. Tá? E depois a promessa de seguir os regulamentos. Então, aqui a gente finaliza o teor do documento, tá? Com essa preocupação de que, uma vez apresentado toda essa normativa, essas leis, que, de fato, o maçom ateste o compromisso em seguir essas obrigações, ok? Então, chegamos ao final do vídeo. Eu quero agradecer aqui a atenção do buscador. Tá? A ideia aqui, de fato, não é extinguir o assunto a respeito dos manuscritos góticos medievais da maçonaria operativa, mas trazer uma introdução, uma pincelada do que foram esses manuscritos e qual a importância deles, não só para aquele período, mas principalmente para a maçonaria especulativa, e que seja uma porta de entrada para que você que tenha mais interesse em se aprofundar nesse assunto possa usar como base, inclusive através da própria bibliografia que eu trago aqui, tá? Então, essa bibliografia, ela vai te ajudar a se aprofundar mais nesse assunto. Cheguei então ao final do vídeo, quero agradecer o buscador, a atenção do buscador aqui durante todo o nosso tempo. Agradecer aqueles que conseguiram ficar até o final. Se você puder deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, vai ser de grande valia, seja feedback, sugestões, ou até mesmo, consegui chegar até o final, que isso é importante para que eu possa entender que esse conteúdo está fazendo sentido para você aqui no canal.
E se você não é inscrito, considere se inscrever, ative o sininho de notificações, isso ajuda ao YouTube a te lembrar dos novos conteúdos que eu vou publicando aqui no Via Arcana. Deixe o seu like e, se possível, compartilhe esse conteúdo, assim como outros do canal, para aqueles que você acredite que vai fazer sentido esse tipo de conteúdo. E, além disso, te convido a conhecer o meu trabalho, que é o Projeto Via Arcana, o projeto de apoio do canal, que está fixado o link aqui embaixo, que você pode apoiar a produção aqui do canal e também ajudar a caridade. E, então, mais uma vez, quero agradecer e um fraterno abraço e até o próximo vídeo.